Sejam bem-vindos ao webinar Sala dos Professores do Sistema Aritzá. Eu sou Bruno Batista, coordenador de consultoria pedagógica, e comigo hoje temos o consultor Felipe Maciel, onde nós iremos conversar sobre SISU, como utilizar a nota do Enem. Trouxemos algumas perguntas para nortear a nossa conversa, mas vocês podem participar através do link, colocando as suas perguntas, suas contribuições. Felipe, durante muito tempo, os alunos que fizeram o SAS-ENEM, o simulado SAS-ENEM, se inscreveram naquela simulação do SISU, né, e viram como é que estava, se dava para entrar no curso que eles queriam, quanto faltava para entrar. Mas agora a gente vai começar no SISU de verdade, né? Dia 19 agora nós vamos ter a nota do Enem e no dia 23 nós vamos ter a inscrição, o início da utilização da plataforma do SISU. Quem é que pode participar, Felipe? Todos os candidatos que fizeram o último Enem e que não zeraram a redação. Esses candidatos estarão aptos a estar participando do processo de seleção unificada, do SISU. E aí eles vão entrar no site do SISU, né, e vão ter lá a área de login. Para isso é necessário fazer lá, ter a sua inscrição de Enem e também a senha. Se o aluno não tem esses dados, o que é que ele precisa fazer? O aluno pode estar recuperando esses dados através do site do Enem. Ele busca, faz essa solicitação e recebe no e-mail dele o número de inscrição e a senha. E aí, com isso, ele pode estar atualizando os dados dele no site do SISU. Então é importante o aluno já ficar ciente que no dia 23 ele vai ter a nota dele lá já saindo dia 19, dia 23 ele vai fazer a sua inscrição. Primeira página que ele abrir é login, ele vai precisar fazer esse login, colocar lá a sua inscrição e a sua senha. E a partir daí ele vai ter a página de opções de curso, né? Mas antes das opções é importante também ele cadastrar, atualizar o seu cadastro, né? Ver lá seu nome direitinho, seu endereço, número de celular. Por que isso é tão importante, Felipe? Porque é o primeiro passo para que ele futuramente até mesmo possa participar de uma lista de espera, receba alguma comunicação da universidade. Então o aluno ele vai precisar colocar lá a sua senha, sua inscrição, e já a partir daí já pode escolher o curso. Como é que funciona isso? Ele pode estar escolhendo duas opções de curso. A partir daí, depois que fizer a atualização do cadastro, ele já pode estar escolhendo duas opções de curso, verificando os cursos, as universidades, os estados onde ele pode estar almejando uma vaga. Ele pode fazer isso do dia 23 até o dia 27, não é assim? Isso, até o dia 27. É mais importante para o nosso aluno ele ficar entendendo, preparado lá já no primeiro dia de SISU, ou ele pode deixar isso para os últimos dias? Qual é a sua opinião? É importante que ele faça a inscrição dele no SISU logo nas primeiras horas. Para quê? Para que ele tenha já uma nota e ele tenha uma referência para caso a nota de corte, a nota dele não seja suficiente para a aprovação dele, ele poder pensar num plano B, pensar em outro curso. Então vamos pensar aqui, né, os alunos que estão aí ligados, atenados ao nosso webinar. Vamos supor que ele coloca a primeira opção de curso, administração, diurno, na Federal da Bahia, certo? Certo. Então ele vai lá, administração, primeira opção de curso, Federal da Bahia. E aí ele precisa colocar também uma segunda opção, ou ele basta colocar a primeira? Ele tem que fazer a inscrição em duas opções. Então ele vai lá e colocar administração na UFBA, e ele quer administração em outro estado. O aluno mora na Bahia, mas ele quer fazer ou quer tentar para o estado de Sergipe. Então ele pode fazer a administração também na Federal de Sergipe, não é assim? Pode. O indicado é que o aluno faça as inscrições em universidades que tragam conforto para ele, próximo de casa, perto de todo o conforto familiar. Mas claro que existem casos que os alunos colocam em estados bem distantes e tem que ir mesmo caso sejam aprovados. O cuidado que vocês vão ter que ter a partir daí é na parte da lista de espera, né? Porque algumas universidades elas lançam edital, elas fazem uma comunicação e o aluno precisa estar atento, mesmo morando em outro estado, e algumas delas exigem a presença do estudante. Então tem que ficar atento a isso. Na verdade, a presença do estudante ela só pode ser substituída através de uma procuração.
E essa procuração ela tem que ser feita pelo estudante, passando os direitos para inscrição para qualquer outra pessoa, mas essa procuração tem que ser passada pelo estudante somente. Lembrando que não existe, caso o aluno não possa comparecer no dia da matrícula, lembrando que ele perde ali, tanto faz ser em algumas das opções ou na lista de espera. Ele tem que se fazer presente para poder efetivar a matrícula dele. Ok. Em relação a pagamento, o aluno precisa pagar, porque a gente vê que ainda é alguma dúvida, né? Eu fiz o Enem, paguei o Enem, preciso pagar também para o SISU? Não, não é necessário pagar nenhuma taxa para fazer o SISU, para fazer a inscrição no SISU. E lembrando que a única forma de você fazer sua inscrição no SISU é pelo próprio site do SISU. Se você achar um link em outro fazendo uma cobrança disso, não faça. A única forma que tem de fazer a inscrição no SISU é através do site do SISU. Certo. Uma das perguntas que a gente escuta, né, os consultores já foram nas escolas, já conversaram com os alunos sobre SISU, né, que é uma dúvida que eles têm, mesmo no começo do ano já querem saber sobre SISU, ainda nem se prepararam o suficiente para o Enem, mas já estão lá focados no SISU. E aí a gente, consultor da escola, precisa estar lá orientando os meninos, falando como é que funciona. E uma das coisas que a gente escuta muito de dúvidas deles é em relação à primeira e à segunda opção. O que é chamada? É a primeira opção? Se o cara não passou na primeira, mas passou na segunda opção, como é que funciona? Então eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre isso, Felipe. A importância de você ter uma primeira opção e uma segunda opção. A primeira opção é a opção realmente que o aluno quer, é a opção que está perto de casa. Às vezes tem alunos que querem fazer medicina e não tem a segunda opção, outro curso. Então ele coloca medicina na primeira opção e medicina na segunda opção, sendo que a primeira opção ele vai colocar aqui na cidade dele ou a cidade mais próxima da residência dele. E a segunda opção, como plano B, ele vai colocar, vamos supor, onde ele achar que tem condições de ser aprovado. E aí existe uma grande diferença entre primeira e segunda opção. Que diferenças são essas? Se o candidato passar na primeira opção de curso, nesse momento, acaba o processo de SISU para ele, acaba o Enem para ele. O que ele vai ter que ter cuidado é somente com o cronograma de matrícula. Por quê? Porque de forma alguma ele pode perder essa data, ele pode perder a matrícula. Caso ele perda a matrícula, infelizmente ele vai ter que esperar um outro SISU para poder fazer a inscrição dele e concorrer novamente à vaga. Interessante que esse aluno, quando ele coloca lá, voltando no exemplo da administração, né, do aluno da Bahia, ele colocou lá a administração, quando ele baixar um pouquinho, né, a barra de rolagem, ele vai ter dizendo quantidade de vagas, a quantidade destinada a cotas, ele vai ter explicando quanto que ele está distante, se a nota de corte dele a nota dele está longe da nota de corte, qual a classificação dele numa lista de espera. Então, assim, é importante vocês ficarem atentos também a essas informações, né? Verificar exatamente o que é que tem ali dizendo para você quando você escolhe aquele curso. Se você está longe, se você não está, o que você precisa ficar atento a justamente esses detalhes. E a partir daí que é interessante a gente colocar uma coisa para os nossos alunos, né? Quando eles observam essa nota de corte, eles querem entender o que é essa nota de corte. Como é que é calculada essa nota de corte? Você pode ajudar a gente, Felipe, a entender o que é essa nota de corte? Só antes de responder essa pergunta, Bruno, complementando a sua fala quanto ao acompanhamento da nota de corte, é importante salientar que os candidatos, muitas vezes, eles comemoram antes da hora. Eles na primeira nota de corte que é lançada após o primeiro dia, eles acreditam que já estejam aprovados. E não, eles têm que estar acompanhando porque essa nota de corte, ela varia muito do primeiro para o último dia. Ou seja, pode ocorrer, a tendência é que essa nota aumente no decorrer dos dias, porém pode acontecer de essa nota baixar. Dificilmente ela vai baixar. A tendência é que aumente. Então, a gente não pode comemorar a aprovação antes da hora. A gente só pode ter uma certeza após o resultado final. Até porque, muitas vezes, os alunos que se inscrevem lá no primeiro dia e colocam as opções de curso, a maioria deles, ou grande parte deles, nem se inscreveram para o primeiro dia ainda, né? Alguns se inscreveram,
o primeiro dia, só que muitos dos alunos ainda não fizeram essa inscrição. A gente tem exemplos aí de mais de 600 mil pessoas, 600 mil alunos que não fizeram a inscrição no primeiro dia, né, e só foram entrar no segundo. Então você precisa ficar atento os outros dias, porque entra aluno novo que não fez inscrição no primeiro dia, entra no segundo. Tem casos de aluno que entra até no último dia para colocar sua nota. Então é ficar muito atento a essa variação na nota de corte. Mas voltando, né? Você fugiu da pergunta. Nota de corte, como é que a gente faz esse cálculo? A nota de corte, ela é feita dia a dia, certo? Os alunos fazem a inscrição deles, então o que é que vai ser levado em conta aí? A quantidade de alunos inscritos e a quantidade de vagas. Então, a cada dia vai ser lançada uma nota de corte, onde a gente não pode cravar uma nota em referência a anos anteriores. Por que isso? Porque a nota de corte ela é uma referência. A tendência é que ela aumente ano a ano. Certo? Então a gente não pode dizer, o aluno no Enem do ano passado, no Enem do ano retrasado, a nota de corte para medicina foi 815 pontos lá em Garanhuns. Eu não posso garantir que a nota de corte no Enem, no SISU 2017, será 815 lá em Garanhuns. A tendência é que essa nota de corte aumente. E assim, é bom o aluno ficar atento, porque quando, como a gente já falou aqui, né, vai entrando o aluno, todo dia entra aluno lá para fazer essa inscrição, como a gente já colocou, e esse entrar de aluno pode ser que entre aluno com a nota maior que a sua. Então, vamos supor, nota de corte em Garanhuns, você falou 815? 815 para medicina. Para medicina. Aí você tem, vamos supor que 20 vagas, né? O 20º estava com 815. Se a sua nota for 810, você percebe que a nota de corte vai ser a nota do último candidato. Né? Então, a nota de corte lá do Medicina de Garanhuns foi de 815. Então, a partir dali, quem ficou depois de 815, né, ou no caso com a nota inferior a 815, ele está fora do curso de medicina, se for a primeira opção dele. E aí vai para a segunda opção. A segunda opção. E lembrando que se ele não for aprovado na primeira opção e for aprovado na segunda opção, ele pode também participar da lista de espera. Sendo que para participar da lista de espera, o candidato ele tem que acompanhar o cronograma e fazer a inscrição nessa lista de espera. Caso ele não faça a inscrição na lista de espera, ele não poderá concorrer a uma vaga na primeira opção. Ele vai ter que efetuar a matrícula dele na segunda opção. Então, uma coisa que a gente escutou muito, né, nós consultores, quando estávamos nas escolas, é assim, eu sou chamado, não passei na minha primeira opção, mas na segunda deu certo. Então, fiz a minha inscrição, não é isso? Fiz a inscrição na segunda opção, vou colocar aqui, vamos dar nomes, né? Vamos voltar para o aluno da Bahia, Felipe. Lá, o cara que fez a administração, tentou a administração na primeira opção dele, e na segunda ele foi lá e correu para economia, certo? Então, na primeira opção dele, a nota de corte foi 770 e ele estava lá com 740. Então, ele ficou fora da primeira opção dele. Só que em economia, a nota de corte era 710, ou seja, ele conseguiu entrar na segunda opção de curso. O que é que ele precisa fazer? Ele vai lá, efetua a matrícula na universidade e vai aguardar a sua primeira opção. Né? Por isso é tão importante você entender que a primeira opção é o seu sonho. E só o que é chamado, né, nas outras chamadas, na lista de espera, é a sua primeira opção, certo? Então é importante o aluno ficar atento a isso, né? Fez a inscrição, fez a matrícula no curso de economia, passou lá, um aluno desistiu da administração, desistiram dois, chega a ter caso de desistir mais de 30, né? Então desistiu lá do curso de administração, chamaram esse rapaz que tinha um sonho em administração, mas estava na economia. O que é que ele precisa fazer a partir daí para cursar a administração, que é o grande sonho dele? Ele pode fazer a inscrição dele em administração, porém ele vai ter que abrir mão da vaga de economia. Por quê? Porque ele não pode fazer dois cursos simultaneamente. Quando ele fizer a matrícula dele na primeira opção de curso, automaticamente a vaga dele na segunda opção, que era de economia, que ele estava cursando, estava matriculado, vai ser ofertada para um outro candidato.
Ou seja, ele vai perder a vaga dele em economia e vai para a administração. E aí, o aluno que colocou a economia como opção, né, Como primeira opção, ele vai ser chamado porque vai abrir uma vaga, né, no curso de economia. Então, o nosso colega foi para a administração, a vaga de economia ficou ociosa. Aquele outro aluno que também tinha um sonho, mas agora o sonho dele era em economia, ele vai ser chamado para esse curso de economia. Se tiver, olha só que legal isso, né? Se tiver colocado a economia como primeira opção. Se ele tiver feito também a inscrição na lista de espera. Ele chama lá de demonstrar interesse, né? Declarar interesse. Felipe, eu tenho uma pergunta aqui do Acilon Neto, lá do Centro Educacional Evandro Aires de Moura, certo? Ele perguntou assim: é verdade que o aluno poderá usar a nota desse ano em anos posteriores? O aluno, ele pode utilizar a nota do Enem nos SISUs que estão no ano corrente. Ou seja, a nota do último Enem, ela pode ser utilizada no SISU do início do ano e no segundo SISU que irá acontecer no início do segundo semestre. Para o SISU de 2018, é necessário o aluno fazer o Enem de 2017. Inclusive, vai sair o edital nos próximos dias, né? Então é bom ficar atento. Outra coisa que a gente percebe, Felipe, é que sobra muitas vagas, né? Tem aluno que fica nessa insegurança, às vezes ele ficou na 10ª posição, na 15ª posição, e aí não vai porque é em outra cidade, como a gente já conversou um pouquinho aqui, ele colocou em outra cidade, outro estado até muitas vezes, porque achava que dava para passar, mas ficou na lista de espera, mas mesmo assim não foi porque estava lá na 15ª, 20ª colocação. O aluno ele precisa ficar ciente, né, que sempre você tem a oportunidade, a chance de entrar, mesmo que você não tenha ficado bem classificado, né? Então, é interessante que você vá, que você se faça presente ou envie uma procuração, como o Felipe já colocou aqui para a gente. Agora, outro detalhe que é bem interessante, que essas vagas muitas vezes sobram, porque tem muito aluno treineiro que faz, né? Que faz o Enem, vai lá, se inscreve no SISU, o aluno treineiro ele vai poder fazer lá a sua inscrição, vai fazer o seu login no SISU, vai entrar teoricamente na vaga, só não vai poder cursar, porque vai ser exigido aí diversos documentos para ele, né, da conclusão de ensino médio. E o que é que isso vai nos gerar, né? Vai gerar mais vagas. Então é importante que esse aluno que não foi aprovado fique atento a essa chamada. Ok? Nós temos algumas outras perguntas norteadoras aqui que eu queria colocar para a gente continuar a nossa discussão. Quem estudou em colégios militares pode concorrer a vagas reservadas a cotas por meio do SISU? Quem estudou em escolas militares e quem estudou nos institutos federais de educação podem também concorrer como cotista. Por quê? Porque essas instituições, elas são instituições públicas. O aluno é certificado como cotista, como aluno de escola pública. Outra pergunta que a gente escuta muito, né, dentro das escolas é como saber. A gente viu aqui que existem diversas formas de você fazer essas escolhas de opção, a importância de você ficar atento a isso, mas como é que eles vão saber esse resultado, né? Como é que eles vão saber que foram aprovados ou não? A gente fala um pouquinho daquela história da atualização do cadastro, né? Atualizar o cadastro para poder receber alguma notificação. Mas eu vou aguardar uma ligação, vou aguardar uma mensagem, vai chegar um telegrama. O que é que vai direcionar aí, o que vai sinalizar a minha aprovação, meu amigo? O aluno ele tem que estar acompanhando todo o cronograma do exame do SISU, né? E até mesmo ele vai ter a oportunidade de saber do resultado dele através do site do SISU, através da instituição que ele está concorrendo e também através do 0800 do MEC. Eu não indico o aluno tentar descobrir o resultado dele através do 0800. Por quê? Porque geralmente é um canal que está congestionado e os atendentes não são capacitados para dar essas informações. Tem muita gente, né? Eu lembro, Felipe, que quando você também, quando passou na universidade, a gente ficava esperando dizer o nome na rádio, né?
ficava lá muito tempo, aguardando aquela coisa, curso tal, começava lá com a administração, né? Administração, aí dizia Antônio alguma coisa, aí tinha lá uns 15 Antônios, né? E aí vai para... Sei que quando chegava na geografia já era muito tarde, né? No meu caso ali, continuou na geografia, já estava lá... Era notícia os outros que davam. É. Você aguentava e dormia. Você não aguentava lá esperar a geografia. Mas assim, ainda bem que era com B, Bruno rapidinho chegava, né? Hoje não. Hoje o aluno ele tem aí outras formas de descobrir esse resultado, né? Tem outra pergunta aqui que é bem interessante. No caso do aluno que queira fazer, que fez o Enem, mas tem um sonho de cursar fora do país lá o curso dele, né? Uma universidade fora do país. Existe ou existem universidades fora do Brasil que estão aderindo a essa plataforma? Hoje nós temos 18 universidades portuguesas que estão utilizando a nota do Enem para seleção de alunos brasileiros, onde esses alunos podem estar concorrendo a uma vaga e o interessante é, cada uma dessas 18 universidades tem o processo de seleção próprio. Ou seja, ela utiliza a nota do Enem, mas algumas universidades, além do Enem, existem outros critérios de seleção. Enem mais entrevista, Enem mais as notas, o histórico escolar do aluno. E assim, se você fizer um comparativo em relação a universidades particulares no Brasil e universidades portuguesas, o aluno vai ter um custo relativamente baixo, que é o que? Um custo anual de 3.000 a 7.000 euros por ano. E isso é um investimento que vale muito a pena. Por quê? Porque ele vai ter um diploma onde vai ser aceito em todos os países que compõem a zona do euro. Ou seja, e esse aluno pode um dia retornar para o Brasil após a formação dele e fazer o processo de revalidação do diploma. É bastante válido, até mesmo pela experiência cultural que o aluno tem, o ganho cultural. É bem interessante. Então, o aluno que tem esse sonho, né, de fazer parte de uma universidade portuguesa, com a nota do Enem ele consegue sim, né, aderir aí essas outras universidades. São universidades muito tradicionais, né? A Universidade da Madeira, a Universidade de Coimbra, que utilizam a nota do Enem como para acesso. O Felipe falou uma coisa bem interessante aí, que lá em Portugal, no caso das universidades portuguesas que vão aderir ou que aderem à nota do Enem, eles têm um critério, né? Entrevista, alguma coisa do tipo. E aqui também existe um critério, né, Felipe? Inclusive o SISU, ele também funciona para isso, de você dar peso para algumas áreas, né? Então, o aluno que quer cursar História, a prova provavelmente dele de Ciências Humanas vai ter um peso maior do que a prova de Matemática. A universidade, ela diz isso. E ela não diz isso de surpresa não, tá? Ela coloca no edital, ela lança o edital dizendo que para o curso de Biblioteconomia, as áreas, as quatro provas lá, você vai dizer o peso que vai ser considerado para você entrar ali. E aí, uma coisa que você precisa ficar atento, você não vai precisar fazer um cálculo para isso, né? Eu vou dar um exemplo, vou colocar aqui nomes, né? O aluno ele quer fazer enfermagem, certo? Na Federal, vamos lá, do Mato Grosso. E lá a Federal do Mato Grosso vai dizer assim, eu tenho para a enfermagem a necessidade de que o aluno seja muito bom na área de natureza. Então, eu vou dar um peso maior para a prova de ciência da natureza. Então, vamos lá, natureza, peso 4. Eu considero que matemática também vai ser importante, eu vou colocar peso 3. Humanas e linguagens, peso 2. E a redação, ele coloca peso 3. Aí você, aluno, está pensando, vou ter que pegar lá e ver minha nota de natureza e vou multiplicar por 4, matemática por 3, humanas por 2, não. Isso vai ser feito automaticamente pelo SISU. Tanto é que é uma coisa que vocês vão perceber que a nota de vocês pode ficar diferente de acordo com o curso e a universidade que você escolher. Então, se você escolher um curso na Federal do Ceará e um curso na Federal, o mesmo curso, né, enfermagem lá na Federal do Mato Grosso e enfermagem na Federal do Ceará, a nota pode ficar diferente por conta do peso aí
da universidade que ela vai colocar para cada área, né? Aqui no Ceará nós temos dois fatos bem curiosos, que a UFC, ela adota peso 1 para todas as áreas de conhecimento e o Instituto Federal do Ceará adota pesos variados para cada curso. Ou seja, se você quiser fazer engenharia civil na UFC ou engenharia civil no Instituto Federal, você vai ter notas diferentes por conta dos pesos. Isso é praticamente, ou é isso mesmo, é a segunda fase que nós tínhamos em algumas universidades, né? Então, você vai fazer o curso de enfermagem, tinha lá aquela prova de biologia na segunda fase, uma prova muitas vezes discursiva, ou uma prova objetiva mais extensa, com nível de dificuldade maior. Então, esse peso que é dado é praticamente isso, né? É a segunda fase que nós tínhamos antigamente em algumas universidades. Eu tenho uma pergunta da Ohana Albuquerque. Ela perguntou o seguinte: a melhor estratégia é se inscrever em lugares em que tem mais vaga, mas chama pouca gente, ou lugares com pouquíssimas vagas, mas das quais o rodízio é maior? Na verdade, eu continuo dizendo que para a primeira opção de curso, você tem que levar em consideração o quê? O seu desejo de realmente fazer aquele curso e o desejo de estar próximo à sua família, de estar próximo ao seu conforto, né? E para, assim, na segunda opção, você fazer onde, historicamente, a nota de corte é uma nota de corte baixa. Então, por exemplo, eu posso citar aqui alguns locais, o aluno que o sonho dele é fazer medicina, porém a nota de corte no estado dele é muito alta. Existem universidades que com 760 pontos, 758 pontos, o aluno consegue a vaga dele em medicina. Aí sim, é necessário que o aluno vá até esse estado e faça a inscrição dele para isso. Mas nada melhor do que se esforçar um pouco mais, estudar um pouco mais, para ter a nota e estar estudando próximo da sua família, do seu conforto. E assim, é óbvio que nos maiores centros você tem uma concorrência bem maior, né? Se a gente for pegar uma lista Rio de Janeiro, São Paulo, algumas cidades algumas capitais, algumas cidades mesmo do Nordeste, como Fortaleza, Teresina tem uma nota de corte elevada, alguns estados da região norte, algumas capitais da região norte também, mas é óbvio que quanto mais você for se afastando dos centros, dos maiores centros urbanos, você vai tendo aí uma nota de corte menor. Então, é óbvio, você percebe que o Felipe ele gosta muito do conforto, né, da família, do lar. Isso é bom, mas se você tem esse sonho, né, e a sua família tem condições de lhe manter em outro estado, é óbvio que quanto mais distante do centro, você vai conseguir ter aí mais fácil será o seu caminho, né? Mais fácil será o seu caminho. Mais fácil você vai conseguir ter aí a sua aprovação, né? Eu estava vendo alguns comparativos de nota de corte, maior nota de corte para direito e menor nota de corte para direito. Tem uma universidade no Piauí que a nota de corte para direito ficou em 657 pontos. Ou seja, dificilmente, isso no interior do Piauí, dificilmente nas capitais você vai ter uma nota de corte dessa de 657 pontos para direito. Geralmente gira em torno de 730 a 760 pontos essa nota de corte. O direito foi uma das notas de corte mais elevadas do SISU passado, né? Medicina, direito e engenharia, eles puxam a lista das notas mais altas. Então, Ohana Albuquerque, né? Se você tem o sonho de cursar a medicina e a sua família tem condições, né, de lhe bancar em outro estado e você é um pouco mais desprendido aí desse conforto familiar, né, você tem essa condição de estar em outro lugar, então certamente longe dos centros urbanos é mais fácil de você entrar porque a nota de corte é menor. E aí você vai obviamente encontrar outras dificuldades, né? Mas se o seu interesse é saber se é mais fácil, com certeza é melhor você procurar as cidades que não são aí considerados grandes centros. E não se iluda, né? Alguns interiores também têm uma concorrência elevada. Então é bom analisar, pegar como referência aí, o SISU do ano passado e ver o que é que e ficar atento às mudanças, né?
Se você pegar o interior da Bahia, por exemplo, as notas de corte do interior da Bahia são altíssimas, no interior de Pernambuco são altíssimas. Então é necessário fazer uma análise bem criteriosa, um estudo bem criterioso, para que você tenha já esse conhecimento de onde você pode estar utilizando a sua nota de corte, para que você possa ter a maior certeza possível da sua aprovação, não correr riscos de ficar fora. Além de fazer essa análise no ano anterior, a importância de você ficar olhando diariamente, né? Tem uma pergunta aqui da Heloísa Cardoso. Ela diz o seguinte: é possível que no último dia do SISU a nota para o curso desejado esteja possível para aprovação, mas no final não deu certo, né? Você não foi aprovado depois. Ela está perguntando assim: eu quero fazer um curso, minha primeira opção de curso e segunda opção, né? A primeira opção ele colocou, vamos colocar geografia, né? Minha amiga aí da geografia. Então ela vai lá e coloca geografia. E aí ela foi acompanhando, ela fez direitinho. Primeiro dia ela entrou, colocou lá geografia como primeira opção, colocou história como segunda opção dela. Segundo dia ela viu, estou dentro das vagas ainda, né? Nota de corte aqui, eu estou dentro dessa nota. Passou o terceiro dia, quando chegou no último dia, antes de fechar lá, às 12 horas, às 24 horas, né? Ela viu que ainda estava dentro. Então ela foi dormir satisfeita porque estava ali, até aquele momento, no penúltimo dia, dentro das vagas. E aí, a gente sabe que isso pode mudar, né? Como é que isso vai mudar? Obviamente, Heloísa, o que é que pode acontecer? Outras pessoas tiveram desejo de cursar geografia, que talvez estivessem lá no curso de Direito e viram que não dava, a segunda opção dela era Geografia, e a Geografia ela estava dentro, ela coloca lá o nome dela na vaga e você fica de fora. Então, mesmo que no último dia que você está lá monitorando, né, você ainda está dentro das vagas, você precisa ficar atento e perceber bem isso, né? Quando é que você pode, se está muito próximo, né, Felipe? A grande dica é essa. Se está muito próximo, nota de corte está muito próximo, veja se tem um outro curso que você tem interesse, né? Porque isso pode mudar. Até mesmo o mesmo curso em outra instituição ou em outro turno. Ver se a nota de corte está menor. Então, o aluno, o candidato, ele tem acesso a todas essas informações através do site do SISU. Então, são dias bem intensos, dias onde o aluno tem que estar mesmo estudando as notas de corte, verificando as notas de corte, verificando os cursos para ver onde a sua nota de corte se adequa. Porque tem alguns candidatos que eles querem passar, não importa o curso. Ou seja, esses candidatos, eles começam muitas vezes com o sonho de estar buscando uma vaga em direito e vão percebendo que a nota não dá para direito e acabam em geografia, em história, em letras. Então é possível sim que o aluno faça esse estudo e faça essa mudança no decorrer dos dias. E aí, focar no sonho, né? Primeira opção, segunda opção. Segunda opção. Se você tem a vontade lá do direito, deixa o direito na primeira opção. Os primeiros dias, os primeiros momentos é você estar atrás do seu sonho, buscando os seus sonhos. Bom, uma pergunta legal para a gente colocar para os meninos, né? Qual é a vantagem de já começar no primeiro dia eu fazendo lá meu login, colocando minhas opções? Que vantagem eu tenho, Felipe, quando eu comparo ao aluno que foi lá no terceiro dia, por exemplo, na reta final ele resolveu fazer a inscrição dele. E eu estou desde o primeiro dia. Eu tenho alguma vantagem em relação a esse aluno? O aluno que faz a sua inscrição desde o primeiro dia, ele vai ter um parâmetro de saber se realmente a nota dele é uma nota compatível com a aprovação. Já o aluno que deixa para fazer essa inscrição no último dia, ele não vai saber se a nota foi necessária. Por quê? Porque quando o sistema fechar à meia-noite, o processo do SISU já terá encerrado. Ele só vai saber o resultado final, ele não vai ter mais oportunidade de mudar, ele não vai ter mais oportunidade de buscar uma universidade ou buscar um curso onde a nota de corte dele, a nota dele se adeque ao curso. Então, é muito mais interessante você já começar o processo participando, né? Então, é importante que você comece o processo, né? É você entrar no começo do jogo, a grande comparação aí, né? Você vai entrar no começo do jogo, você já sente melhor ali o adversário, você já percebe como é que vai ser essa questão da concorrência,
você já vê quem entra mais duro, qual é aquilo que vai ser o lado que é mais difícil de você jogar. Então, assim, entrar no SISU já no primeiro dia, ele dá condições de sentir ali o clima, de sentir como vai ser esse processo. E aí, aquele aluno que vai deixar para entrar no final, ele não vai ter um parâmetro, né? Ele vai perder esse parâmetro e muitas vezes o aluno ele vai deixar para entrar no último dia achando que é o dia decisivo, mas não teve comparativo. E aí, se ele não tem comparativo, fica muito mais difícil, né, dele entrar. Felipe, e se ele esquecer? Passou lá o período do SISU e o aluno não fez o login. E agora? Fiz o Enem, tirei até uma boa nota, mas dia 23, não é isso? Dia 23. Dia 23 começa, dia 27 encerra. E esse aluno, por algum motivo, perdeu o login, a inscrição, e não foi atrás, deixou passar. Quando foi no dia 28, o pai e a mãe dele lembrou e ele disse que não fez. E aí? O que é que acontece, Felipe? Costumo, até mesmo durante os momentos que eu estou respondendo as perguntas na escola, é dizer, meu filho, acabou para você nesse período. Infelizmente, você vai ter que esperar o segundo SISU do ano e caso a universidade não ofereça o segundo SISU, você vai ter que esperar fazer o Enem novamente e esperar para o SISU do ano seguinte. Ou seja, você tem que estar bastante atento para essas datas. Você não pode de forma alguma perder essa data. Acaba sendo, é parte do processo de seleção. É parte do processo de seleção. Você pode ter uma média de 850 pontos. Se você esqueceu de fazer o SISU, infelizmente esses seus 850 pontos se viram somente para você. Para o SISU e para você conseguir a vaga, não vai adiantar de nada. Você ganhou experiência, né? Então você não perdeu. No ano que vem você tem que estar batalhando para tirar essa mesma nota. E a chance de você ter aquela nota melhorar, já que o Enem ele tem ali aquela característica ali de ser parecido, né? Então você consegue, não desanime não. Você ficou de fora dessa, mas na próxima vez você consegue ter essa sua nota de novo e entrar. Agora, é óbvio, se você está aqui assistindo nosso webinar, você não vai perder a inscrição do SISU. Você ficou atento ao horário. Qual dia, Bruno? Dia 23, né? Não vai perder o negócio dia desse, 20, não. Até que dia, Bruno? Até dia 27. Então, por favor, se você tirou 800, meu amigo, e perdeu essa data, aí é só lamento, Só lamento. Eu costumo até dizer, olha, se você tiver algum problema familiar, se algum parente seu, infelizmente, estiver doente, alguma coisa, se você não tiver condições de ir, faça imediatamente uma procuração para um colega, para outro parente, para poder efetivar a sua matrícula ou mesmo que possa você dar os seus dados para que ele faça a sua inscrição no SISU. Você passe para ele esses dados e tudo que ele faça, se você não tiver em condições de fazer. A procuração, por favor, né? A procuração seria para a matrícula. Para a matrícula. Mas no caso, você está impossibilitado de fazer sua inscrição no SISU, passe para um colega, ligue para um colega ou ligue para um parente para que ele faça essa sua inscrição. Não deixe de fazer. Não existe oportunidade, não existe uma segunda chance para isso. Até porque você não fez esse Enem só para simular, né? A gente escutou, a gente viu muito nos twitters, né? O aluno colocou assim, fiz o Enem, mais parecia o 5º simulado SAS. Né? Ele já tinha feito lá os nossos 4 simulados anteriores, o Enem para ele foi mais um simulado, então ele não fez de verdade, não foi querendo só simular, ele quer passar. Até porque se você quer simular SISU, você vai lá na nossa plataforma do plano de estudo, né? E verifica lá a simulação do SISU e vê se você entraria ou não. Então, ninguém vai fazer só para simular, né? A simulação a gente já vem fazendo aí durante toda a 3ª série do ensino médio. Eu tenho uma outra pergunta aqui, Felipe, que a gente já vai fechando nossa discussão a partir dessas perguntas, tá? Quais são os critérios para selecionar os candidatos da lista de espera? Primeiramente, o candidato tem que manifestar interesse na lista de espera. Não é isso? Declaração de interesse. O candidato que foi aprovado na sua primeira opção, ele não pode concorrer de forma alguma à lista de espera. Por quê? Porque a lista de espera, ela só é válida para quem? Para quem passou na segunda opção ou para quem não passou em nenhuma das duas opções. E declarou interesse. E declarou interesse. Se você não tiver declarado interesse, também o Enem ali para você encerrou naquele momento.
Ótimo. Ok? O SISU encerrou naquele momento. E aí nós para esse último SISU, nesse atual SISU, último não, né? Atual SISU, nós tivemos algumas mudanças, né? E aí o MEC declarou aí, já colocou o que vai mudar do SISU anterior para esse SISU. A gente já comentou até um pouquinho sobre isso aqui, mas existe um ponto aí que a gente não falou, que é importante o aluno ficar sabendo, né? Qual foi a mudança que nós tivemos aí, Felipe, do SISU anterior para esse SISU atual? As universidades, elas terão a liberdade de estar estipulando uma nota mínima para aprovação do aluno em determinado curso. E, antigamente, essa nota era uma nota relacionada à área de conhecimento. A prova específica. Eu poderia estar estipulando o quê? Como uma universidade em São Paulo, relatos que os alunos não conseguiram atingir os 700 pontos exigidos para aprovação em determinadas áreas de conhecimento. E essa universidade, ela fez uma análise e esse ano de 2017, essas notas já estarão menores, ou seja, dando mais possibilidade para que esses candidatos possam alcançar o seu objetivo. Então, vai ter, além daquela nota por prova, né, nota mínima por prova que a universidade escolhe, ela também pode colocar a nota por média, né? Isso. Nota mínima por média. Posso estar. A aluna Isabel Dalgobo, eu acredito que seja Isabel Dalgobo, ela pergunta o seguinte: que horas começa? É dia 23, mas a aluna já ficou atenta aqui à nossa discussão, né? Ela ficou comovida ali com o fato de poder perder. Ela quer saber que horas começa. Geralmente o horário são nas primeiras horas da manhã. Você está bastante atento para a partir de 5 horas, 6 horas da manhã você já está tentando logar. Por quê? Porque o site fica bastante congestionado, existem relatos de candidatos que tentam logar e fica processando e não conseguem. Então, assim, bastante insistência mesmo para que você possa estar... essas falhas mesmo para logar foram, ao longo dos anos, elas vêm sendo corrigidas pelo MEC, pelo INEP, e acredito que no ano de 2017 os candidatos não terão essa dificuldade. Que não. Mas é ficar atento, Isabel, que meia-noite ele vai fechando, né? 6 horas da manhã ele vai abrindo com a nota de corte atualizada. Então, às 6 horas você começa a colocar lá os seus cursos, né? A sua primeira opção e segunda opção. E aí quando dá meia-noite ele vai fechar, 6 horas da manhã, né? Assim, Felipe, ele vai e já lança atualizado a nota de corte daquele dia anterior. Então você tem que ficar todo dia monitorando e olhando essa mudança que nós tivemos de um dia para outro. Meu amigo, vamos dar nossas considerações finais, né? Vamos agradecer a todo mundo que ficou assistindo o nosso webinar, nosso primeiro webinar 2017. Eu queria que você pudesse começar esse encerramento daí, depois eu faço a minha última fala. Que todos fiquem atentos, né, a essas datas, que a gente costuma dizer. A primeira etapa já se foi, que é o Enem, que o resultado sairá dia 19. Porém, nós temos uma etapa que é extremamente fundamental. Não adianta você ter ido muito bem no Enem se você não cumprir a última etapa, se você não fizer a última etapa. Então, fiquem todos atentos ao SISU e não deixem de estar fazendo a sua inscrição, de estar acompanhando todo o processo, de estar acompanhando todo o cronograma para a realização da sua inscrição. Obrigado, Felipe. E a minha dica final é lembrar vocês o seguinte: primeira opção de curso é aquele seu sonho. Então não desista dele não, coloque lá a primeira opção de curso, porque se você não conseguir entrar na primeira e na segunda, você vai para a lista de espera e talvez você seja contemplado aí no seu grande sonho, tá bom? Obrigado e até o próximo webinar. Obrigado, boa noite.